O trabalho de um arqueólogo não é nada fácil. Esses profissionais costumam dedicar todo o seu tempo e recursos em prol de um bem muito maior: desvendar mistérios antigos que se mantêm incrustados na história da humanidade e do planeta Terra há muito tempo. Quando uma civilização desaparece e os objetos que eles usavam são encontrados por arqueólogos, passam a constituir vestígios dos quais podemos tirar informações plausíveis. Cada mínimo detalhe tem sua importância, pois é um elemento de valor para reconstruir um modo de vida definitivamente extinto. Um objeto isolado pouco serve se não conhecermos as condições do meio ambiente correspondentes ao período estudado. Por isso, o trabalho arqueológico não pode ser feito por amadores ou colecionadores de objetos arqueológicos. Somente todo o conjunto da pesquisa torna possível o conhecimento da cultura e da história do povo antigo estudado em questão. Porém, mesmo que esses profissionais estejam bem preparados, algumas descobertas acabam impressionando e muito, fazendo com que nem mesmo eles acreditem no que estão vendo. Por esse motivo, assista hoje no canal Megavídeo Descobertas Feitas que são difíceis de acreditar. Mas antes de conferir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação. Assim você apoia o canal e ainda fica ligado em todo novo vídeo lançado aqui. Nos últimos anos, novos e impressionantes achados arqueológicos trazem fortes luzes sobre tempos imemoriais e que estão fazendo com que a ciência da antropologia dê sobressaltos na história. Se antes, por exemplo, pensávamos em Atlântida como sendo um continente perdido no fundo do oceano, é melhor que moldemos nossa mente para novas teorias. Em 1985, enquanto estudava certa região no arquipélago de Ryukyu, a 480 quilômetros a sudoeste de Okinawa, no Japão, o mergulhador Kiichiro Arataki, que estava procurando melhores lugares para turistas praticarem mergulho, acabou encontrando um conjunto de misteriosas ruínas megalíticas. Era uma plataforma com diversas escadarias, cada uma possuindo mais ou menos 1 metro de altura. Desde 1995, mergulhadores e cientistas japoneses estudam o local, que se tornou uma das mais importantes descobertas arqueológicas do planeta, mas que, mesmo assim, é misteriosamente ignorada pela imprensa ocidental. Localizada a alguns quilômetros da ilha de Yonaguni, cientistas supõem que aqui estejam os restos submersos de uma cidade muito, mas muito antiga. Os geólogos calcularam a idade desses monumentos como tendo aproximadamente 11 mil anos de idade, o que as colocaria como algumas das edificações mais antigas de todo o planeta. Bizarro, não é? A formação retangular de pedras fica abaixo do mar na costa do Japão e, segundo especialistas, poderia ser a primeira evidência de uma desconhecida civilização anterior à Idade da Pedra. Quando fotos do lugar foram divulgadas pela primeira vez, imediatamente começou a polêmica sobre a origem de todas aquelas gigantescas estruturas. Muitos pesquisadores recusaram aceitar que as ruínas sejam mesmo construções feitas por seres humanos. As formas geométricas, os ângulos muito precisos, foram rapidamente atribuídos a agentes naturais feitos pela própria força e disposição da natureza. Entretanto, outros estudiosos afirmam que, na verdade, o fundo do mar de Yonaguni é o túmulo de uma próspera civilização, possivelmente mais antiga que a Suméria, Egito, Índia ou China. Em 4 de maio de 1998, um terremoto atingiu parte das ilhas e ruínas de Yonaguni, e o abalo revelou novas estruturas de forma similar aos zigurates vistos na Mesopotâmia. Foram encontradas marcas nas pedras que evidenciam o trabalho feito nelas, inclusive em entalhes. Também foram achadas ferramentas e uma pequena escadaria. E isso mudou um pouco o rumo dos estudos científicos que vinham sendo feitos no local até então. Depois disso, a hipótese de formação natural em Yonaguni tornou-se pouco plausível. Também passou-se a acreditar que há 6 mil anos, as ruínas eram terras emersas ligadas ao continente acima. A elevação do nível do mar ao longo das eras fez submergir territórios como os da costa de Yonaguni, criando a cidade submersa que vemos atualmente. Imagens que fascinam não apenas o público em geral. Até mesmo os próprios arqueólogos se sentem fascinados diante das estruturas. A
Algo realmente difícil de acreditar. Para analisar outras descobertas impressionantes, nosso cenário muda completamente. Deixando toda a água na encosta da ilha no Japão, nos dirigimos ao árido deserto do Oriente Médio, mais precisamente no Irã. Em um lugar seco e com altas temperaturas como esse, o que se torna extremamente necessário? Exatamente, água. O desenvolvimento da vida em todos os níveis, desde o início, depende mesmo de água. É a base da sobrevivência humana. No entanto, podemos dizer que o deserto não é o melhor lugar para encontrar esse líquido em abundância, certo? Porém, mesmo assim, muitas civilizações progrediram em locais desérticos como esse. Como? O segredo está nesses buracos que você pode ver na imagem. Mas o que exatamente são todas essas cavidades? Mesmo que pareça uma espécie de código alienígena ou coisa do tipo, a resposta é bem mais simples do que isso. O conjunto de todos esses buracos espalhados em fila sobre o solo do deserto é chamado de qanats, uma infraestrutura capaz de recolher água de aquíferos e transportá-las para as cidades. A tecnologia dos qanats teria sido desenvolvida pelos persas em algum momento durante o primeiro milênio antes de Cristo, tendo depois se espalhado lentamente por regiões como Marrocos, Argélia, Líbia, Oriente Médio e Afeganistão. É bem notável que os persas tenham desenvolvido esse método. Afinal, quem nunca ouviu falar dessa antiga civilização? Eles são bem conhecidos por sua forte influência e por atrair os maiores intelectuais da época a fim de florescerem como nação, construindo renomadas cidades. Grande parte de seu sucesso foi devido à sua excelente gestão de água, tanto nas cidades como no campo. Por viver em locais sob alta temperatura, era essencial saber aproveitar as escassas oportunidades de se obter água em pequena e em grande quantidade. Foi dessa forma que os antigos moradores das regiões quentes perceberam que a água em poços subterrâneos era muito profunda. Nas montanhas, se mostrava bem mais acessível. Com essa informação, decidiram então cavar um poço na colina até que pudessem encontrar o lençol freático com abundantes correntes de água e assim iniciar seu projeto. Depois disso, a cada poucos metros um poço vertical era cavado. Por ele, homens poderiam descer para o qanat e os restos da escavação também poderiam ser removidos através de cordas. Na base desses poços, um gigantesco túnel se estendia, transportando a água do lençol freático até a cidade logo abaixo da colina. O túnel tinha uma tubagem e uma grande inclinação para levar a água até o local desejado. Das centenas de metros até algumas ramificações, esses impressionantes canais costumavam ter muitos quilômetros de extensão, sem contar a profundidade surpreendente dos poços verticais. Graças à sua profundidade, o qanat recolhia a água dos aquíferos e evitava a evaporação durante o transporte. Além disso, sendo água filtrada pela terra, o fluxo era seguro e limpo, por isso era ideal tanto para o consumo como para a irrigação de plantações. Para a construção do inteiro complexo de buracos, foram precisos muitos homens e anos de trabalho árduo num ambiente muito hostil. Porém, a recompensa valeu a pena, embora o preço muitas vezes fosse a própria vida dos operários envolvidos nas escavações. Olhando da superfície, a terra foi empilhada em torno dos poços verticais, protegendo as entradas da areia do deserto que poderia entrar nos poços. Isso permite que possamos ver perfeitamente todo o layout do projeto, que, como falamos anteriormente, mais parece uma construção alienígena com formas bem distintas se comparadas a estruturas atuais. O mais curioso de tudo é que este sistema de gestão de água ainda continua em funcionamento e permite uma distribuição equitativa e sustentável de água, mesmo que tenha sido construído há mais de 2.000 anos. O valor de qanat está diretamente associado à qualidade, volume e regularidade de seu fluxo de água. Historicamente, boa parte da população do Irã e de outros países áridos da Ásia e do norte da África dependeu da água dos qanats. Os centros populacionais correspondiam a áreas onde a construção de qanats era possível. Sem eles, os povoados literalmente não poderiam existir.
Embora seu custo fosse elevado, o ganho em longo prazo que ele trazia à comunidade e, consequentemente, ao indivíduo ou grupo de pessoas que investiam em sua construção e manutenção era de grande valor. Por esse motivo, os Qanates entraram na lista do Patrimônio Mundial da Unesco no ano de 2016, pelo fato de prover um testemunho excepcional das tradições culturais e civilizações em área de deserto com clima árido. Realmente fascinante. Conseguimos, assim, entender os arqueólogos, que, ao descobrir o local, não puderam acreditar no que estavam vendo. Gostou do tema desse vídeo? Possui alguma ideia para temas de vídeos futuros? Conte pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo e até o próximo!